Pedi para que elas trouxessem vocês, maridos, filhos, sua família, você que não estava aqui, para poder ouvir o quão lindo o nosso Deus é e o quanto o nosso Deus é um Deus de detalhes, especialista, que muda a nossa história e transforma as nossas vidas. Então hoje eu quero contar novamente a minha história para vocês. E eu faço como eu fiz ontem. Quero contar não só a história de sofrimento, porque eu fiquei conhecida no ano de 2008, foi por uma história, infelizmente, de muito sofrimento e de muita dor que eu passei na minha infância. Mas eu quero contar para vocês como tudo aconteceu, né? Existe uma história antes do cativeiro, existe a história do cativeiro, mas o que muitas das vezes a mídia não mostra é que existe uma nova história após o cativeiro. Amém? Então hoje eu quero contar todas essas histórias para vocês. E eu começo lá do início. Tudo começou com a separação dos meus pais. Tudo começou com a quebra de aliança dos meus pais. Tudo começou com um divórcio. Meus pais se separaram, eu tinha menos de 7 anos. Eu tinha menos de 7, meu irmão mais velho tinha 8, eu tinha uns 6 mais ou menos. Meu irmão caçula, uns 4 aninhos, 5, 4 mais ou menos. Nós 3 muito pequenininhos. E aí meus pais separam, cada um vai para um lado, minha mãe vai para uma casa, meu pai vai para outra, e nós os filhos ficamos jogados ali no meio daquele divórcio. Sofremos muito com o divórcio dos meus pais, na época. E aí a minha mãe vai para um lado, meu pai para o outro, e nós ficamos ali, né? Um dia a gente dormia lá na casa do meu pai, no outro dia a gente dormia na minha mãe, e ficamos assim, para lá e para cá. Certo dia, a minha mãe vai e muda para um setor, um bairro bem mais distante de onde a gente morava, e nós, os filhos, tínhamos que escolher com quem íamos morar. E a gente, na época, ficou com o meu pai. Meu pai era o único que trabalhava, então, né, podia dar o alimento para nós. Tinha condição de não deixar faltar o alimento. Então, a gente fica ali com meu pai, na época, e a minha mãe vai embora. E eu tenho uma lembrança, assim, muito, muito firme na minha mente, de ver o meu pai sofrendo muito com o divórcio, né, porque nós ficamos com ele. E a minha mãe foi embora, então não tenho lembrança de ver a minha mãe sofrendo. Mas eu lembro do meu pai chorar, eu lembro do meu pai não comer, perder noites de sono. Eu tenho lembrança de tudo isso, né? Nós sofremos muito. Um divórcio, ele causa dores inimagináveis num ser humano. E na época, a gente ia para a igreja, meu pai, ele é membro da Deus é Amor, e a gente ia muito lá na Deus é Amor. E foi recente assim que eles tinham separados. Eu estava deitada embaixo do banco da Deus é Amor. Igual tem um nenenzinho deitado ali, num colchonete. Eu vi ele ali, eu lembrei. Eu deitava embaixo do banco assim da Deus é Amor, né? Às vezes dormia. E um dia eu estava lá com meu pai, né? E tinha um profeta pregando naquela noite. E ele apontou o dedo para mim. E ele disse: Deus me mostra essa menina passando por um cativeiro. O tempo passou. 3, quase 4 anos depois. Uns 4 anos depois. Eu me lembro que eu fui morar com a minha mãe. Meu pai achou melhor eu mudar para a casa dela. E eu fui. E passei muitas dificuldades financeiras ali junto com a minha mãe, aonde ela, na casa que ela morava, que era de aluguel. Lá em Goiânia a gente fala barracão, né? Um barracãozinho de 2 cômodos, pequeno, apertadinho. E ali naquele barracão nós passamos por muitas dificuldades financeiras, passamos um tempo muito difícil. E nesse tempo difícil que nós vivíamos, nós conhecemos uma mulher, uma empresária muito rica, bem-sucedida, casada, mãe de 3 filhos. Conhecemos essa mulher através de uma tia minha e fomos criando uma amizade com aquela mulher. E aquela mulher foi entrando na nossa intimidade, começou a ver as dificuldades
que eu estava passando ali juntamente com a minha mãe. Então, ela oferece ajuda para nós, ela oferece para minha mãe, pede a minha mãe para cuidar de mim. E ela promete a minha mãe que vai me dar uma vida melhor. Ela promete para minha mãe que vai me dar um futuro melhor. Ela promete a minha mãe que vai me dar bons estudos, que vai me dar uma formação, que vai cuidar de mim como se eu fosse filha dela. Imagina a cabeça da minha mãe. A minha mãe não sabe ler nem escrever, apenas assinar o seu próprio nome. Eu imagino a minha mãe pensando, ouvindo todas aquelas propostas e imaginando: nossa, a minha filha vai ter a oportunidade que eu não tive, a minha filha vai ser alguém na vida, ouvindo todas aquelas propostas. Então a minha mãe decide em deixar eu ir morar com aquela mulher. E eu fui morar com ela, num barracão de 2 cômodos que eu estava, passando dificuldade, da forma que eu estava ali com a minha mãe. De repente, eu estou dentro de uma mansão, num condomínio de luxo, em Goiânia. Naquela casa, tinha tudo do bom e do melhor. Aquela casa oferecia todo o conforto possível, que qualquer ser humano quer ter. Aquela casa tinha tudo. Tudo. E assim que eu cheguei naquela casa, ela me levou para comprar roupas novas para mim, me levou no salão para arrumar o cabelo e as unhas, me matriculou num colégio particular, e eu fui viver, irmãos, aquela vida totalmente diferente da que eu vivia com a minha mãe. Olha, o que mais tinha naquela casa era comida, era o que mais faltava lá na minha casa com a minha mãe. E o tempo foi passando. Eu morei com ela dos meus 10 aos 12 anos de idade. E eu posso dizer para a igreja que os 6 primeiros meses de vida naquela casa foram muito bons. Eu fui bem tratada, eu fui bem cuidada. Mas passado isso, aquela mulher começou a se transformar em uma pessoa que eu não conhecia. Aquela mulher começou a fazer coisas comigo que não era normal. Ela começou a me machucar, a me punir, a me castigar, ao ponto de chegar a me torturar e me manter dentro de um cativeiro. Irmãos, ali eu vivi os piores dias da minha vida. Havia um ritual para aquelas torturas acontecerem. Havia uma sequência para aquelas torturas acontecerem. Tinha um ritual. E depois de fazer todas aquelas coisas horríveis que ela fazia ali, de torturas, de maus tratos, ela me levava para um castigo diferente de tudo aquilo que ela fazia. Ela me levava para ficar em pé, de frente à porta de um banheiro. E aquela mulher vinha com um livro nas mãos, e ela trazia esse livro, colocava nas minhas mãos para me ler. Eu não entendia o porquê que eu tinha que estar ali. Quantas vezes eu fui para aquele castigo com partes do meu corpo sangrando? Quantas vezes eu fui para aquele castigo salivando, babando, porque eu não conseguia fechar a boca direito, engolir a minha própria saliva, porque a minha língua tinha acabado de passar por sessão de tortura, onde era apertada com alicate, cortada com tesoura. Quantas vezes eu fui para aquele castigo com dores no meu corpo? Eu não entendi o porquê que eu tinha que estar ali. Hoje eu entendo e digo com toda certeza, aquele castigo mudou a minha história. Porque quando ela vinha lá de dentro, com aquele livro nas mãos para me ler, o livro que ela trazia e colocava nas minhas mãos, ele tinha a capa preta. E na capa do livro, havia um nome escrito bem grande, assim, Bíblia Sagrada. Aleluia. Na mente dela, ela achava que estava me punindo. Na mente dela, ela achava que estava me castigando. Mas mal ela sabia que o livro que ela trazia e colocava nas minhas mãos para me ler, falava de um Deus vivo, falava de um Deus todo-poderoso, falava de um Deus que cura, de um Deus que liberta, de um Deus que muda histórias. Aleluia. Naquele livro dizia, lá em João 3,16, como nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça,
mas tem a vida eterna. Ainda que eu, Lucélia, viesse morrer naquele cativeiro, a palavra de Deus me garantiu em João 3,16 que eu alcançaria a eternidade. Aleluia. E lendo a palavra de Deus, eu aprendo a orar, eu aprendo a falar com esse Deus maravilhoso. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui e dizer algo para você. Para você, pai e mãe. Vocês viram que em forma de castigo, aquela mulher trazia a palavra de Deus para eu ler. Dentro de um cativeiro, a palavra do Senhor me alcançou. Ela vinha, maltratava, machucava, mutilava, fazia tudo o que ela tinha de fazer, abusava sexualmente, mas no final de tudo aquilo, ela trazia o alimento espiritual para a minha vida. Sabe o que eu quero te dizer, pai, mãe? Começa a colocar a palavra de Deus para o seu filho ler. Porque se dentro de um cativeiro, de uma forma bruta, cruel, de uma forma de castigo, a palavra de Deus me alcançou, imagina só nós colocarmos essa mesma palavra para os nossos filhos ler com amor. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Ei, não é o caminho. Olha, filho, aquele é o caminho. Segue aquele caminho, que ele é o caminho certo. Não, a palavra de Deus é clara. Ensina a criança no caminho que deve andar. É você, pai e mãe, junto. É vocês juntos. Começa a inculcar a palavra do Senhor na mente dos seus filhos. Porque dentro de um cativeiro ela me alcançou, e Ele pode alcançar o teu filho também na sua casa. Aleluia. Eu aprendo a orar, eu aprendo a falar com esse Deus maravilhoso, eu aprendo a falar com Jesus. E no dia 15 de março de 2008, aquela mulher me acorrentou numas escadas, onde de costume, irmãos, ela já me colocava com as mãos para cima, acorrentada, amordaçada. Coloca para mim a primeira imagem aqui, e vocês vão ver como que eu fui encontrada no dia 15 de março de 2008. Olha para vocês verem. Eu tinha 12 anos de idade. Aquela mulher me acorrentou nessas escadas, era quase 8 horas da manhã. Tinha um relógio lá na parede, na frente eu conseguia ver as horas. E ela me prende ali, quase 8. Ela passa, eram 2 correntes. Ela passava cada corrente, cada uma no meu braço, lá com o ferro da escada, e passava no meu braço, e trancava com um cadeado. Nas 2 mãos havia essa corrente passada na escada e trancada com um cadeado. Na minha boca vocês percebem um negócio branco? Isso era uma mordaça, um pedaço de pano velho mais ou menos desse tamanho, enrolado pimenta dentro desse pano, enfiado dentro da minha boca e tampado com um esparadrapo. Assim ela me deixou 15 de março de 2008, sem direito de me soltar e sem direito de gritar por socorro. E ali eu fiquei. Nessa posição aí eu abaixei a cabeça e dormi. Dormi mesmo, igreja. Dormi de verdade. Eu dormi pendurada nessas escadas. Eu não era grandona como eu sou hoje, eu era pequenininha. E eu ficava na ponta dos pés para alcançar o ferro da escada. Dormi pendurada ali. Quando eu acordei, eu me lembro que no momento que eu acordo, as minhas mãos estavam formigando. As minhas costas doíam, meu estômago doía, minhas pernas. Aquela pimenta enfiada na minha boca ardia a minha boca. No momento que eu acordei, irmãos, eu olhei para o relógio lá na parede e eu consegui ver a hora. E ele já marcava 10h22 da manhã. Ou seja, já tinha aí, irmãos, quase 2h30 que eu estava nessa posição. Aí vocês imaginam a dor que eu sentia no meu corpo. 2h30 ali pendurada nessas escadas. Quando eu acordei, às 10h22, assim onde eu ficava era aberto, lá na imagem dá para ver a claridade entrando. Era aberto e eu conseguia ver o céu, irmãos. E naquele dia, eu decidi fazer uma oração. Se Deus
ia me escutar, igreja? Eu não sabia. Eu não sabia se Jesus ia me ouvir. Mas naquele dia, com toda a fé que havia dentro de mim, do meu coração, eu clamei Jesus naquelas escadas. Eu falei com Ele. E eu olhava para aquele céu, e eu disse para Deus assim: Papai do céu, por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou aqui? Deus, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos. Por que eu sofro tanto, Deus? Deus, se o Senhor existe mesmo, vem me tirar desse lugar. Se não, eu prefiro morrer. Eu não dou conta mais de sofrer. Jesus, me tira daqui. E ali eu fechei meus olhos e dormi de novo. Eu quero lembrar a igreja que a minha oração foi em pensamento. A minha boca estava tampada e me impedia de orar em voz alta. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso, que Ele sonda e conhece os nossos pensamentos. Ele ouve os nossos pensamentos. E eu fiz essa oração em pensamento ao Senhor. E eu dormi pendurada naquelas escadas novamente. É como se eu tivesse apagado a igreja e voltado. Parecia que eu tinha dormido umas 2 horas. Parecia que eu tinha dormido demais. E quando eu acordei novamente, o relógio marcava 10h25 da manhã. Apenas 3 minutos haviam passado. A voz de uma mulher começa a gritar o meu nome na porta, e eu escuto aquela voz me chamando, e a mulher bate na porta, e grita sempre o meu nome, Lucélia, Lucélia, e eu, como é que eu respondia? Comecei a chutar a parede, e ela, Lucélia, e batendo na porta, e gritando, e de repente eu escuto aquela porta abrindo, e aquela mulher entra correndo, e quando ela vê essa cena, ela grita, meu Deus, tem uma menina presa aqui. Automaticamente, claro, eu olho para o lado, e nas mãos dela tinha um papel, e naquele papel o nome maior que eu pude ler com os meus olhos, irmãos, foi Polícia Civil. Quando eu li aquilo, eu entrei em desespero, meu corpo entrou em batedeira, eu comecei a tremer presa nessas escadas, e eu senti muito medo naquela hora. Assim que ela gritou, outros policiais entraram atrás dela, e eles ficaram de frente para mim, como vocês estão. Aquela mulher começou a chorar, todos eles choravam, e tiraram aquela mordaça da minha boca, e a primeira reação que eu tive, a reação imediata, eu comecei a gritar pedindo para que aqueles policiais fossem embora, e eu gritava, vai embora daqui, eu não chamei vocês aqui, vai embora daqui, se vocês não forem embora eu vou morrer, se vocês não forem embora, a minha família vai morrer. Por que eu disse isso? Porque a empresária dizia, o dia que você denunciar, ou até mesmo o dia que você vier sair dessa casa, eu vou matar o seu pai, eu vou matar a sua mãe, eu vou matar os seus irmãos, e por último eu vou te matar. Foram quase 2 anos de sofrimento, foram quase 2 anos ouvindo aquela mulher dizer que ia matar a minha família, e com isso, o medo, ele entrou dentro do meu coração, e eu fui tomada pelo medo, irmãos. Eu tinha muito medo. Ali naquela casa eu tive oportunidade de fugir, oportunidade de denunciar, mas o medo me consumiu naquele lugar. E quantas pessoas hoje em dia estão vivendo com medo? Em nome de Jesus, não permita o medo entrar dentro do seu coração, não. Não permita, não. O Senhor, Ele nos diz, não temas, porque eu sou contigo, não tenhas medo, porque eu sou com você.
O nosso Deus é conosco todos os dias das nossas vidas. Aleluia. 366 vezes é repetida a palavra não temas na minha e na sua Bíblia. Sabe o que eu aprendi com isso? Para cada dia do nosso ano, Deus tem um não temas para mim e para você. Até no ano bissexto, Ele lembrou de colocar no nosso dia o não temas. Então não temas, o Senhor é contigo. Em nome de Jesus. E ali naquele lugar, eu gritando, pedindo para que eles fossem embora dali. Olha o que o medo faz, o medo te traz uma culpa que não é sua. Ali eu gritando, pedindo para que eles fossem embora, e eu dizia, vai embora daqui. Não foi eu que chamei vocês aqui. Não foi eu que chamei vocês aqui. Olha a culpa, eu tirando uma culpa de mim que não era minha. Com certeza não havia sido eu estava presa, como que eu ia denunciar algo? E ali, eu gritava, vai embora, eu não chamei vocês, vai embora daqui, não foi eu que chamei vocês aqui. E quando eu disse, não foi eu que chamei vocês aqui, aquela policial, ela olhou para mim com lágrimas nos olhos, e ela disse, calma Lucélia, eu preciso que você fique calma, porque foi Deus quem mandou a gente aqui. Ela disse isso, irmãos, foi Deus quem mandou a gente aqui. Aquela policial, ela estava ali exercendo a profissão dela. Ela poderia olhar para mim e dizer, calma, fica tranquila, somos policiais civis, recebemos uma denúncia e viemos aqui te salvar, fica tranquila, nós já vamos tirar você. Ela poderia olhar para mim e dizer isso para mim, estava certo, não estava errado, mas ela não disse nada disso. Enquanto eu gritava, vai embora, não foi eu que chamei vocês aqui, não foi eu que chamei vocês aqui, ela disse, calma, porque foi Deus quem mandou a gente aqui. Ali naquele momento, irmãos, o meu grito mudou. Eu parei de mandar aqueles policiais ir embora. Eu já não dizia mais nada daquilo. Eu parei de falar aquilo. Mas eu olhei para o céu, o mesmo céu que eu havia olhado clamando Jesus há 3 minutos atrás. O mesmo céu que eu havia olhado e dito para o próprio Deus, Deus, se o Senhor existe mesmo, vem me tirar deste lugar, porque eu não aguento mais, eu não dou conta mais, eu prefiro a morte, eu não dou conta mais. Bate no seu peito e diz, Deus conhece o meu limite, aleluia, Deus conhece o meu e o seu limite, aleluia. Deus viu que eu não dava conta mais, Deus viu que eu não suportava mais, eu já estava desejando a morte para a minha própria vida, eu já não queria mais viver, porque eu não suportava mais todas aquelas coisas, mas Deus não tinha morte para a minha vida naquele dia, Deus não tinha morte para mim naquele dia, pelo contrário, Deus tinha liberdade para mim, Deus tinha libertação para a minha vida, aleluia. E quando ela disse, foi Deus quem mandou a gente aqui, eu olhava para aquele céu, e ali eu pude contemplar a existência de Deus, e o meu grito mudou, eu comecei a gritar naquelas escadas, apenas a minha boca havia sido liberada, apenas a minha boca tinha sido liberta, as mãos ainda continuavam acorrentadas nas escadas, mas eu olhava para aquele céu, com toda a força que havia no meu ser, e eu gritava naquele lugar, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Jesus me ouviu, Jesus me ouviu, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Jesus me ouviu, Jesus me ouviu. 3 minutos após a minha oração, o Senhor provou para mim que Ele é Deus e que Ele ouve a nossa oração, aleluia. Ei, querida, eu não sei quanto tempo você está clamando, eu não sei quanto tempo você está buscando, eu não sei. Irmã Lucélia, já passou 3 minutos, viu? Talvez já passou uma semana, talvez já passou um ano, eu não sei quanto tempo passou,
Mas eu te digo uma coisa, continue buscando o seu Deus, porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Enquanto o Senhor está calado, é porque Ele está trabalhando. Deleite-se no Senhor, pode passar o tempo que for, se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Aleluia. Deserto não é lugar de morte. Deserto não é lugar de morte e nem de permanência. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de passagem. Em nome de Jesus, nós vamos passar por desertos. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Então o Senhor, Ele não vai nos livrar muitas das vezes do deserto, mas de uma coisa eu sei: Ele passará esse deserto junto comigo e você, e do outro lado tem maná nos esperando, tem vitória nos esperando, e nós vamos poder declarar: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Irmãos, aquele profeta, quando ele entregou aquela palavra para mim ali na igreja Deus é Amor, quando ele apontou para mim e disse: Deus me mostra essa menina passando por um cativeiro. Vocês viram que deserto é lugar de passagem? Ele disse: passando por um cativeiro. Ele não disse que eu morreria lá. Ele não disse que o resto da minha vida seria lá. Mas ele disse: passando por um cativeiro. E de fato eu passei pelo cativeiro. Aleluia. E nesta noite eu quero te dizer, olha, que você esteja essa palavra dentro de você: deserto não é lugar de morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor passa conosco desertos. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque Jesus estava lá. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você suportou já passar por tantas coisas na tua vida? Porque Jesus estava lá. Jesus sempre esteve lá. Quando Ele viu que nós não daríamos mais conta, Ele enviou alguém para nos ajudar. Quando Ele viu que a gente não suportaria, Ele nos tomou pela mão e nos sustentou. Quando Ele viu que morreríamos, o leão da tribo de Judá rugiu vida sobre mim e você. É por isso que hoje nós estamos aqui, porque Jesus sempre esteve lá, sempre esteve conosco, todos os dias das nossas vidas. Ai de mim se Jesus não tivesse dentro desse cativeiro comigo. Na primeira paulada eu tinha morrido. Mas Jesus estava lá, me dando vida, me sustentando naquele lugar. E quando aquela policial me tira dessas escadas, ela me abraça, e junto com aquele abraço, eu pude sentir um amor muito grande no abraço da mulher. Ela me abraçava, era envolvido no abraço dela, um amor pela minha vida. Eu sentia um amor no abraço dela. E ela sussurrou no meu ouvido. Eu nunca vou esquecer o que aquela mulher me disse naquele dia. Abraçadinha comigo, ela falou baixinho, só para que eu ouvisse. E ela disse: filha, eu te amo. Irmãos, eu nunca vi aquela mulher. O nome dela eu não sabia. Eu só sabia que ela era uma policial porque eu tinha acabado de ler no papel. Mas nem fardada ela estava. E ela me chama de filha. Ela não era minha mãe para me chamar de filha. Ela me chama de filha e diz que me ama. Hoje eu sei, entendo perfeitamente que era o próprio Deus falando na boca dela. Hoje eu sei, entendo que era o meu Senhor dizendo: filha, eu te amo, eu nunca te abandonei, eu sempre estive aqui com você. Aleluia. E eu saí andando, abraçada com ela. Eu não larguei aquela mulher mais. Nós duas saímos andando abraçadinha pelo cativeiro. E eu comecei a mostrar as torturas que a mulher fazia comigo. Eu fui diante do tanque, irmãos. O tanque de lavar roupas. E eu disse: olha, está vendo esse tanque? Ela enchia esse tanque de água, amarrava as minhas mãos para trás com uma corda, bem firme,
pegava a minha cabeça, enfiava dentro da água e ficava segurando a minha cabeça enfiada dentro da água. Quando ela via que eu não tinha mais força para aquilo que eu já estava afogando naquele tanque, ela me tirava, eu dava aquela respirada e logo ela enfiava a minha cabeça de novo e ficava fazendo isso por várias vezes, me afogando num tanque de lavar roupas. Tinha uma máquina que dava choque naquele lugar e ela me dava choque com essa máquina. Tinha uma porta de madeira que tinha acesso ao banheiro. E ali nas dobradiças da porta estava tudo sujo de sangue escorrido. A policial perguntou: o que é isso aqui? Eu disse: nessa porta, aquela mulher colocava todos os meus dedos, tanto os das mãos como os dos pés, e prendia um por um dos meus dedos nessa porta. Como que é isso, Lucélia? Ela fechava a porta nos meus dedos. Um por um dos meus dedos foram esmagados naquela porta. Tanto os das mãos como os dos pés. Irmãos, se vocês verem, né, depois, as minhas duas unhas dos meus dois dedões dos pés, elas não voltaram mais ao normal. Elas ficaram defeituosas. Elas não nascem mais ao normal. Eu sentia tanta dor, quando ela colocava os meus dedos dos pés na porta, eu chegava a urinar na roupa de dor, irmãos. Coloca a segunda imagem aqui, por favor. Aí vocês vão ver algumas marcas da época. Olha lá. Olha as minhas unhas como estavam quando saíram de lá. Todas machucadas. Eu perdi a noção de quantas vezes minhas unhas caíram e nasceram, irmãos. Olha lá. As minhas mãos machucadas aqui, ó, isso aí era marteladas que ela dava nas minhas mãos. Olha os meus joelhos também. A foto corta um pedaço. Aqui, né, machucado. Isso aí eram as marteladas. Esse dedo meu aqui, ele é menor que esse. Porque no momento que ela pede para que eu coloque o dedo na porta e ela vem e fecha a porta com muita força, o pedaço do meu dedo cai no chão. A unha nasceu de novo, mas o dedo ficou menor que o outro. A minha língua é assim, irmãos. A minha língua é mutilada. Porque ela pegava alicate de eletricista e apertava a minha língua com alicate e saía puxando a minha língua presa naquele alicate. Aquela mulher cortava a minha língua com tesoura. Eu tenho um pedaço da minha língua que foi cortado com tesoura. Então a minha língua, ela é assim, até hoje. Os médicos disseram que eu não ia sentir o sabor dos alimentos, irmãos. Imagina comer aquele tanto de coisa gostosa que tinha aqui ontem na igreja, e eu comer aquilo e não sentir sabor de nada. Imagina. Misericórdia. Ainda bem que o nosso Deus é um Deus que cura por completo. Amém? E o Senhor curou a minha língua. Eu não precisei fazer nenhum tipo de cirurgia. Eu sinto o sabor dos alimentos perfeitamente. Inclusive, estava tudo muito gostoso ontem, aqui na igreja. Estava perfeito. Que isso, gente? Eu nunca... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou muito em igrejas, viu? Não é toda igreja que faz aquele banquete ali para vocês, não, viu, meninas? Eu vou em muito lugar, viu? Teve igreja que já deixou até o pregador sem comida. Eu já passei por cada uma, gente, que vocês não têm noção. Mas essa igreja aqui me deu comida da hora que eu cheguei aqui até... Estou comendo, da hora que eu cheguei, gente. Estou comendo. Glória a Deus. E eu sinto perfeitamente o sabor dos alimentos. Glória a Deus. Imagina, misericórdia, o que crente mais tem? Ensinei ontem para vocês. Crente tem 3 coisas: fé, fome e filho. Não é mesmo? Viu, pastor? Crente tem 3 coisas: fé, fome e filho. Eu faço jus dos 3. Então, imagina comer uma picanha e não sentir o sabor, irmãos, que está comendo uma picanha. Misericórdia, não, Deus é maravilhoso demais. Então, eu sinto, graças a Deus, o sabor dos alimentos. Mas, né, a língua, eu carrego as marcas. Eu tenho uma cicatriz aqui nas costas também, de um salto que ela enfiou nas minhas costas. Eu tenho marcas de queimaduras pelo meu corpo, de onde ela esquentava o ferro de passar roupa na tomada. Quando o ferro estava quente, ela tirava toda a minha roupa, mandava eu deitar no chão e vinha passando o ferro em cima de mim e me queimando. A minha pele ia grudando no ferro, irmãos.
Então eu tenho as marcas das queimaduras. Eu tenho uma cicatriz no meu pé direito também, de uma faca que ela enfiou no meu pé. Então hoje eu carrego no meu corpo cicatrizes de torturas que foram feitas naquela época. Mas são apenas cicatrizes. Todas foram curadas. Eu não sinto mais dor, nada dói mais, sabe? E eu aprendi a olhar para as marcas que eu carrego com olhos de amor. Porque toda vez que eu olho para elas, eu me lembro de onde Deus me tirou. Sabe? Faça isso também. Comece a olhar para as suas cicatrizes com olhos de amor. Porque, irmãos, Deus tinha o poder. Na verdade, tinha, não tem. O poder de restaurar essas unhas, tirar as marcas de queimaduras, consertar essa língua. Deus tem o poder de fazer isso, mas Ele não fez. Ele não quis fazer. E Ele não deixou de ser Deus por isso. Entende? E um dia o Senhor falou comigo. Existem cicatrizes que eu não permitirei serem apagadas. Para que toda vez que nós olharmos, nós lembrarmos de onde Deus nos tirou. Então eu olho, não dói mais, mas eu me lembro, Deus me tirou de dentro de um cativeiro. Aleluia. E aí eu continuo, né, andando pela área. Aí eu fui assim na sacada, tinha um cachorrinho naquela casa. Todas as fezes que aquele animal fazia, eu tinha que comer. Todas as fezes que ele fazia, irmãos. Aquele cachorro acabava de fazer ali as suas necessidades, eu tinha que ir lá pegar e comer. As fezes, a urina que ele fazia no chão também, eu tinha que me ajoelhar e lamber aquela urina ali no chão, sabe? Se ela achava barata andando pela casa, ela pegava barata e enfiava dentro da minha boca e fazia eu comer. Aquela mulher me enforcava com cordas, pegava pimentas malaguetas, amassava as pimentas, sabe aqueles vidros de pimenta que vem as pimentas com o olhinho lá dentro? Vem um óleo. Então ela virava aquele vidro lá, amassava aquelas pimentas, pegava aquele caldo, aquele sumo da pimenta e vinha passando assim nos meus olhos. Os meus olhos ficavam queimando, irmãos. Ela enfiava a pimenta no meu ouvido, enfiava. Misericórdia. Meu Deus. Enfiava a pimenta dentro do meu ouvido, dentro do meu nariz. Passava a pimenta no meu rosto. As minhas bochechas ficavam queimando com aquela pimenta toda passada assim no meu rosto. Enfiava a pimenta dentro da minha boca. Pegava pimentas e enfiava na minha boca. Sabe, tudo em mim. Até meus dentes ardiam, irmãos. De tanta pimenta que ela enfiava na minha boca. Pegava a colher, esquentava na chama do fogão. A colher ficava laranjada de tão quente. E ela vinha e esfriava aquela colher na minha língua. Queimava a minha língua com a colher quente. Enfiava a mão dentro da minha boca e rasgava a minha língua. Irmãos, vocês viram tanto que essa mulher tentou contra a minha língua? Viu? Essa mulher não, né? O diabo através da vida dela. Tanto que ele tentou contra a minha língua. Será por quê, né? Porque ele não queria que eu falasse. Porque ele não queria que eu contasse aquilo que o Senhor fez. Queria me impedir de fazer aquilo que o Senhor já havia me escolhido para fazer. Aquela mulher me deixava dormir no chão frio como esse aqui. Eu deitava naquele chão para dormir, sem nenhum lençol, sem nenhuma coberta para cobrir. E deitava ali, irmãos, no frio. Dormia naquele chão das 2 da manhã até 6 horas da manhã. Eu dormia 4 horas por dia. Por isso que eu dormi pendurada nas escadas, porque eu tinha muito sono. Eu não dormia, ela não deixava eu dormir. Aquela mulher era tão perturbada, ela não deixava eu dormir, sabe? Hoje eu dormi o dia inteiro lá na casa da pastora. Eu amei. Eu falei com a Bruna, falei, amiga, não é toda igreja que a gente costuma dormir assim, né? E não é mesmo. A gente acaba de pregar, já tem outra agenda e vai indo. Nossa, e é uma loucura, sabe? E eu dormi o dia inteirinho, mas foi bom, gente. Glória a Deus, foi maravilhoso. Foi renovador para a minha vida. Aquele quartinho abençoado, viu? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aquela mulher, uma vez me deu 70 pauladas na cabeça, 60 na nuca e 7 no estômago.
Eu me lembro a quantidade dessas palavras, porque eu fui obrigada a contar uma por uma delas. Eu tinha que contar, sabe? Então, eu lembro do número de pauladas. A minha cabeça ficou enorme, os meus olhos ficaram roxos, esbugalhados para fora, cheio de hematomas, meu nariz ficou torto, minha boca, partes da minha cabeça sangrando. Foi horrível esse dia. Acho que foi o dia que ela mais me bateu, foi esse dia, sabe? Aquela mulher, ela abusava de mim sexualmente. Mas chegou o dia em que o nosso Deus, Ele colocou um ponto final nesse sofrimento. E Deus me tirou daquele lugar, ainda com vida, para a glória dEle. Aleluia. Deus me tirou dali. E o Senhor me tira daquele cativeiro. E eu achava que eu ia morar com meu pai ou com a minha mãe. Não, meus pais perderam a minha guarda na justiça. E eu fui para adoção. Do cativeiro eu vou para uma delegacia, dou o meu primeiro depoimento. Da delegacia eu vou para um abrigo. Meus pais perdem a minha guarda na justiça, eu vou para adoção. Eu com pai e mãe vivos, a justiça não me liberava mais voltar a morar com eles. E o tempo passou, uns 8 meses mais ou menos, né, que tinha acontecido. Deus preparou uma família para cuidar de mim. Deus preparou um casal para me adotar. E eu fui adotada por um casal de pastores, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Pastora Ezenete Rodrigues, né, eu acho que muitos aqui conhecem, e o pastor Marcos Rodrigues, o esposo dela. Irmãos, fui adotada por esse casal de pastores, que tem um ministério tão lindo de libertação, ali na Estância Paraíso. E através da vida deles, o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Eu mudei para lá, passei a chamar a pastora Zê de mãe, e o esposo dela de pai. Hoje eles são os meus pais adotivos, e eu tenho um carinho muito especial por eles. Eles são uma bênção de Deus na minha vida. Eu louvo a Deus porque eles não mediram esforços para cuidar de mim, para me ajudar, para serem usados pelo nosso Deus para curar a minha vida, sabe? Então eu sou muito grata a eles por isso. E hoje o Deus que eu estou pregando aqui para vocês, o Deus que eu sirvo hoje, eu aprendi mais desse Deus, foi lá juntamente com a pastora Zenete, com o pastor Marcos. Então, sou muito grata ao Senhor por isso. E foi ali na Estância Paraíso, onde muitas vidas passam diariamente e são curadas naquele lugar. Eu fui uma delas, que subiu o morro da Estância ferida, machucada, cheia de traumas. Mas um dia, para a glória do Senhor, eu pude descer o morro da Estância curada, para a glória do nosso Deus. Aleluia. Passei por todo aquele processo de cura, libertação ali, sabe? Deus curou a minha vida. E hoje eu posso declarar, o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele muda, Ele cura, Ele muda a nossa história, Ele transforma a nossa vida. Aleluia. Depois de 9 meses morando lá na Estância Paraíso, junto com os meus pais adotivos, eu pedi minha mãe Zê para voltar para Goiânia, para a casa do meu pai biológico. E ela, de imediato, disse não, mas disse que ia orar. E ela foi orar, ela é uma mulher de muita oração. E depois de alguns dias, ela me autoriza a voltar para a casa do meu pai biológico, em Goiânia. E eu voltei, irmãos. Assim que eu cheguei em Goiânia, eu fui procurar uma igreja, eu fui servir ao Senhor. Comecei a congregar na Assembleia de Deus, Ministério e Esperança. Nessa igreja eu fui batizada nas águas, de 13 para 14 anos de idade. 14 para 15 anos surgiu um sonho lindo no meu coração. E sabe qual era esse sonho? Casar e ter uma família. Aquilo que o diabo roubou de mim lá na infância, que foi a destruição do casamento dos meus pais, era o meu sonho na adolescência. Ter um lar, ter uma família, ter um casamento. E eu falava assim, o dia que eu casar, eu não vou separar do meu marido. E o dia que eu tiver meus filhos, eu não vou dar meus filhos para ninguém criar. E eu sonhava com isso, com esse lar, com essa família, com filhos. Eu queria isso para a minha vida, sabe? Ali, passar pela Estância Paraíso, me curou em todas as formas. Porque se eu fosse olhar para o que foi o casamento dos meus pais, era para eu olhar e falar, tá louco, casar, nunca, eu não quero isso para a minha vida, não. Mas ali na Estância eu aprendi o que é um lar, o que é ter família, o que é ter comunhão, coisa que nós não tínhamos, sabe? Então o Senhor me curou por completo naquele lugar.
E eu sonhava em ter família, em casar e tal. Com 17 para 18 anos, eu fiz um vídeo, resumindo a minha história, bem pequeno. E postei esse vídeo no Facebook. E esse vídeo viralizou, teve não sei quantos milhões de visualizações o vídeo e compartilhamentos. E através desse pequeno vídeo, os pastores me acharam. E eles começaram a me convidar para contar o meu testemunho nas igrejas deles. E eu comecei a ir contar aquilo que Jesus fez na minha vida. Cada igreja que ia me convidando, irmãos, eu não sabia pregar, eu não sabia falar em público. Eu tinha tanta vergonha de falar em público, que quem me vê aqui hoje não imagina. O tanto que eu era vergonhosa e tímida, sabe? Eu ia falando, a vergonha me consumia de uma maneira que eu começava a chorar. Eu não dava conta de falar, sabe? E um dia, um profeta foi usado pelo Senhor para falar comigo. E ele disse para mim, o Senhor manda te dizer, filha, farei de ti como uma águia. Vou te levar em lugares altos, em lugares que você nunca imaginou colocar a planta dos seus pés. E através da tua vida, outras vidas vão ser curadas. Através de você, casamentos, divórcios serão anulados. Famílias vão ser restauradas. Através de você, pessoas que queriam morrer vão decidir viver. Através da tua vida, outras vidas vão render aos meus pés. Eu te usarei nos 4 cantos dessa terra. Essa foi a promessa do Senhor feita para mim um dia. E hoje eu estar aqui na sua igreja, irmãos, é mais um dia a promessa de Deus se cumprir na minha vida. Aleluia. E se é promessa de Deus estar aqui, eu creio em vidas curadas neste lugar. Como ontem Deus fez, hoje Deus fará também na vida de vocês. Em nome de Jesus. Aleluia. Com 19 anos, o Senhor realizou o meu maior sonho, que era de casar. E eu disse sim para o meu marido no altar de uma igreja. Aleluia. E depois que eu casei, eu queria ser mãe, eu queria gerar filhos. Os médicos disseram que eu não podia gerar filhos. Os médicos falaram que eu não ia ser mãe. Mas como eu não ia ser mãe se Deus já havia me curado? Como que era isso? Eu cria que o Senhor havia me curado por completo. Deus tinha feito a obra por completo na minha vida. Então, irmãs, eu repreendi aquela palavra. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Ah, mas então está amarrado em nome de Jesus. O meu médico, o médico de todos os médicos, Jesus, ele já disse que eu posso ser mãe. E Deus vai me dar um filho no ano de 2016. Dia 19 de janeiro de 2016, eu descobri que eu estava grávida. Estava grávida do meu primeiro filho. Aí, quando Deus cura por completo. 2018 eu pude gerar pela segunda vez. E eu dei à luz ao meu segundo filho, no ano de 2018. Aí Deus cura mesmo, né, irmãos? Eu falo para vocês que crente tem 3 coisas, fé, fome e filho. Eu falo com meu marido, brinco com ele, que Deus olhou para nós dois e disse, Stênio e Lucélia, ide povoai a terra. A gente entendeu, foi lá e fez mais um. Glória a Deus, fiquei grávida pela 3ª vez. Em 2023, o nosso caçulinha nasceu. Glória a Deus por isso, aqui eles já colocaram a foto da minha família. Olha aí, gente, que coisa linda o que o Senhor fez. Lá está o meu esposo, ali está o meu primogênito Miguel, o nosso segundo filho Mateus, e o nosso caçulinha, o Marcos, né, gente? Coisa linda. Deus é maravilhoso. Quando Deus cura, Ele cura por completo. Aleluia. Então está aí a minha família, a família que Jesus me deu, esse ministério que o Senhor confiou a mim. E a cada dia, o Senhor tem me levado em muitos lugares para contar para as pessoas o que Ele fez na minha vida. E eu fiz uma promessa ao Senhor. Enquanto eu tiver vida, eu vou contar para todo mundo o que Ele fez por mim. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou contar para todo mundo de onde o Senhor me tirou. Aleluia. Então hoje eu estou aqui para contar esse testemunho de milagre, de cura, de restauração para vocês. E dizer, o mesmo Deus que mudou a minha vida, o mesmo Deus que curou a minha alma, Ele está aqui
E Ele pode fazer na tua também. Basta você querer. Sabe, existe um segredo para hoje eu estar aqui, com a minha vida curada, transformada. É muito lindo ver o que Deus fez, né? Hoje vocês verem aí a minha família, né? E falar, nossa, que família linda. Olha onde ela estava, olha onde Jesus colocou ela. É muito lindo ver tudo isso. Isso é o Senhor quem faz. Mas para hoje eu viver as promessas de Deus na minha vida, existe um segredo. E o segredo da minha vitória chama-se perdão. O segredo da minha vitória é o verdadeiro perdão. Ô irmãos, eu só estou aqui hoje porque um dia eu decidi perdoar quem tanto me feriu. Perdoar de verdade. Perdoar não é esquecer. Porque se fosse esquecer, como que eu, Lucélia, testemunharia para vocês? Perdoar não é esquecer. Perdoar é você lembrar e não sentir mais dor. Isso é cura. Eu lembro de tudo o que aconteceu, mas não me dói mais, porque houve cura. Sabe o que eu desejo para a vida daquela mulher? Que Jesus alcance ela. Que o Senhor mude a história dela. Que ela venha reconhecer Jesus como seu Salvador. Que ela venha viver para Jesus na terra e vai morar na glória com nós. É isso que eu desejo para ela. Eu perdoei ela de todo o meu coração. Se um dia Deus permitir, que Ele possa me dar a oportunidade de dizer isso para ela pessoalmente. Em nome de Jesus. Perdão, irmãos. Se você quer viver milagres na sua vida, perdoe. Libera perdão para quem tanto te feriu. Perdoe de verdade. Ame essa pessoa em Cristo Jesus. Eu amo aquela mulher em Cristo Jesus. Eu não desejo nem um dia da minha vida o mal para ela. Em nome de Jesus, ame quem te feriu em Cristo. Perdoe essa pessoa de verdade. Repita comigo assim: perdoar é libertar o prisioneiro que sou eu. É isso. Perdoar é libertar o prisioneiro que somos nós. Quando nós não perdoamos, é eu e você que vai para dentro de uma prisão espiritual. É como se no mundo espiritual correntes, cadeias fossem passadas por mim e por você, e nós nos tornássemos um prisioneiro. A gente olha para o lado, todo mundo está vivendo milagre, todo mundo está vivendo vitória, e nós estamos no mesmo lugar. A falta do perdão faz isso, nos prende, nos paralisa, nos impede de avançar. Quantos homens querem ser prósperos na vida? A falta do perdão nos impede de prosperar. A falta do perdão faz com que nós não recebemos perdão. Lá em Marcos vai dizer: na medida que perdoares, serão perdoados. Na medida que nós perdoamos, nós também vamos receber perdão. Em nome de Jesus, nós estamos no culto de Santa Ceia. Nós vamos ceiar daqui a pouco. Como está o seu coração? Como está? Você sabe perdoar? Você perdoa a sua esposa, meu irmão? Você perdoa seu marido, mulher? Você tem perdoado seus filhos? Você tem perdoado quem tanto te feriu? Talvez seu pai, a sua mãe. Eu não sei quem te machucou, mas nessa noite Deus te trouxe aqui para curar você. Chega, meu irmão, de viver dessa forma. Deus me trouxe aqui para te mostrar que tem gente que sofre e perdoa. Quem sofreu mais do que eu aqui? Levanta a sua mão, deixa eu ver você. Então, se eu conseguir, vocês também conseguem. Se eu conseguir liberar perdão para aquela mulher que fez todas essas crueldades comigo, vocês também conseguem. Perdoe nessa noite, meu irmão. Perdoe seu pai. Talvez seu pai não foi um bom pai para você, talvez ele nem foi presente na tua vida, mas perdoe ele. A palavra de Deus diz: honre pai e mãe. Independente se ele foi bom ou se ele foi ruim, honre teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra. Perdoe,
Perdoe nessa noite quem tanto te feriu, quem te tocou da forma que nunca deveria ter tocado. Perdoe em nome de Jesus. E Pedro disse para Jesus: até quantas vezes devo perdoar o meu irmão, Senhor? Até 7? E Jesus responde: não vos digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E isso é por dia. No casamento, eu falo que isso só é possível ser vivido dentro de um casamento. Quem sonha em casar aqui na igreja? Olha lá, irmã, levantou bem alto. Ali a outra ali. Olha os irmãos olhando para trás para ver quem está solteiro. Vai que cola, né, irmão? Você que sonha em casar, você sabe perdoar? Porque se você não sabe, aprenda antes de casar. Porque lá no casamento é onde você mais vai praticar o ato do perdão. É todo dia. É todo dia. Eu tenho 10 anos de casada. Quantas vezes eu tive que perdoar meu marido? Quantos anos de casados? 32 anos, irmão. Já passou de 70 vezes 7 esses dois aí. Certeza. Olha lá, tá vendo? Quantas vezes a pastora teve que perdoar o pastor? Quantas vezes ele teve que perdoar ela? Muitas vezes. A falta do perdão tem impedido pessoas de viver o extraordinário. Você quer viver o extraordinário? Deus quer que você viva esse extraordinário. Porque o nosso Deus é um Deus que dá. Ele é Pai. E Ele ama dar para os seus filhos. Vamos citar um exemplo aqui sobre a minha vida. Hoje o meu maior sonho. Qual que é o meu maior sonho hoje? Se Jesus falar assim: filha, agora, eu vou realizar agora. Meu maior sonho hoje é ir para os Estados Unidos com a minha família. Passear, ir para Orlando, ir para Disney, brincar naqueles negócios lá. Meu sonho. Deus tem isso para a minha vida. Ele já me prometeu que vai fazer isso por mim. Deus já me fez a promessa que vai me dar. Mas, eu estou aqui caminhando. Vencendo eu vou para Canaã. No meio do caminho, perto de alcançar a minha bênção, o diabo prepara uma cilada. Porque o diabo é assim, quando a gente está perto de alcançar uma vitória, ele vem, né? Com uns sapatinhos de algodão, para nos enganar. Aí aqui no meio do caminho, alguma coisa acontece, eu brigo com meu marido, alguma coisa dá errado. Aí eu vou e falo: não perdoo. Não perdoo. O que fez? Perdoo não. Eu? Não, perdoo não. Sabe o que acabou de acontecer com a minha vida? Eu acabei de ser presa no mundo espiritual. A bênção está aqui, ó. Estou pertinho de alcançar a minha bênção. Mas eu me tornei um prisioneiro. A bênção vai continuar lá. Eu não vou alcançar, eu não vou prosseguir. As portas foram fechadas para mim. Mas a partir do momento que eu perdoo, essas cadeias são quebradas, esses cadeados são abertos, e eu me torno uma pessoa livre. E aí eu vou continuar prosseguindo, e eu vou alcançar o meu sonho dos Estados Unidos, e vou alcançar mais aquele sonho e mais aquele. Por quê? Porque eu estou livre. A falta do perdão te prende, meu irmão. Você está lá dentro daquela prisão, Jesus está de fora. Você acha que Jesus está lá dentro com você? Não, está aqui falando: ó filho, sai daí, bora. Bora, eu tenho bênção, eu tenho coisas novas para você. E você está aqui dentro da prisão olhando apenas para o que o outro fez. Ah, mas o meu pai não tinha que ter feito isso comigo não. Realmente não tinha, mas fez. Ai, mas a minha mãe, ai, mas meu marido, ai, mas meu filho, nossa, como que aquela mulher fez isso comigo? Ainda mais eu, que sou um homem provedor. Eu não bebo, eu não fumo, eu não bato nela, eu não faço nada disso. E essa mulher veio e fez isso comigo, meu Deus, como é que ela faz isso? Não, não perdoa, não. E Jesus está de fora olhando para você e falando assim: filho, sai daí de dentro, perdoe. Larga isso aí, vem para fora, vem viver aquilo que eu tenho para a tua vida. Em nome de Jesus, sai dessa prisão espiritual. A falta do perdão tem aprisionado muitas pessoas. Às vezes a pessoa acaba de chegar na igreja, já está contando testemunho de milagre, de vitória, de bênção, e você está aí, não conta um testemunho, irmão.
Que é isso? Não está acontecendo nada na sua vida? Ah, não acontece nada na minha vida, só na vida daquele irmão, acabou de chegar, já está contando testemunho de vitória. Está vendo? Às vezes é porque o irmão que acabou de chegar tem um coração perdoador que você não tem, que você está aí tanto tempo aí, ó, sentado nesse banco. Não, em nome de Jesus, eu estou aqui para te mostrar na realidade, no que aconteceu na minha vida. A partir do momento que eu liberei o perdão, eu comecei a viver a vida que Deus tinha para mim. Em nome de Jesus. E perdão não é sentimento, viu? Você não vai sair daqui hoje assim, ó. Eu senti que eu perdoei meu pai. Não, você está emocionado, emocionada. Não é isso. Perdão é decisão. É decisão. Porque uma mãe nunca vai sentir que perdoa um assassino do seu filho. Eu senti que eu perdoei o assassino lá que matou meu filho. Ela vai decidir perdoar ele. Perdão é isso, é decisão. Decida nessa noite perdoar quem tanto te feriu. Decida de verdade. Outra coisa que a falta do perdão faz, com a nossa oferta, sabe a oferta que você trouxe aqui no gasofilaço? Ela não vale a pena para Deus se você não perdoa. Lá em Mateus 5:23 vai dizer: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai lá primeiro pedir perdão para o teu irmão, e depois voltando faça a tua oferta. Olha como Deus nos ama. Ele quer que nós estejamos bem com o próximo primeiro, antes de vir ofertar na casa dele. Mas a Bíblia diz, sejam todos dizimistas e ofertantes fiéis. Sim, temos que ser, é obediência ao Senhor, mas Ele manda nós fazermos isso com alegria no nosso coração. Em nome de Jesus. Quem perdoa de verdade, ama. Quem perdoa, ama. E se você não ama o seu irmão, você não tem capacidade de amar o Senhor. Lá em 1 João 4:20 diz: como pode alguém dizer que ama a Deus que não vê e odeia o seu irmão que vê? Se você não está conseguindo amar a pessoa que você vê com seu olho, você não consegue amar o Senhor, que você não vê. O perdão e o amor, eles andam juntos. Jesus se entregou na cruz por amor. E antes mesmo de morrer na cruz, Ele nos perdoou. Então, meus irmãos, nessa noite decida perdoar. Perdoe de verdade. Perdoe a sua família. Perdoe quem tanto te feriu. Lucélia, mas aí, se eu perdoar, vou supor, eu vou perdoar uma amiga que me fez mal. Hoje eu quero decidir perdoar ela. Eu preciso trazer essa amiga para dentro da minha casa de novo? Vocês acham que precisa? Você traz se você quiser. Mas o perdão, ele é essencial. Ele precisa ser praticado e vivido na sua vida diariamente. Perdão é ato de obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. A obediência é a chave da vitória. Vamos obedecer nessa noite? Quero orar por você. Se coloque de pé. A equipe de louvor, por favor, vem aqui. Vamos adorar o Senhor. Eu quero orar por vocês. Logo após nós vamos ceiar, participar dessa mesa maravilhosa. Mas eu não posso ir embora sem antes orar por vocês. Eu quero orar pela sua vida. Talvez você está aqui e você nem sabia que a falta do perdão causava tantas coisas em você. Mas o Senhor te perdoa. O Senhor nos perdoa pelo tempo da nossa ignorância. E Deus me trouxe aqui para te mostrar o que a falta do perdão tem causado. Sabia que existem doenças no corpo de pessoas que não são curadas pela falta do perdão? A falta do perdão gera câncer, meus irmãos. Existem doenças que pode ir no melhor especialista, não vai descobrir o que é, não vai sarar. Porque tem doenças que é na alma, e a alma quem cura é só Jesus.
A falta do perdão gera doença na nossa alma. E quando a nossa alma está doente, o nosso corpo também adoece. A nossa vida espiritual também adoece. Porque somos feitos de corpo, alma e espírito. Senhor Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento na Tua presença. Obrigada, Jesus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Nesta noite, Deus, eu te peço, visita cada um que aqui está. Eu queria pedir você para orar junto comigo. Vamos orar junto, igrejas. Porque aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. Pai, visita cada pessoa que aqui está. Nesta noite, Pai, os teus filhos entenderam o que a falta do perdão causa. Ensina, Jesus, para cada um de nós liberar, pedir perdão de verdade, liberar perdão verdadeiramente. Pai, o Senhor é o nosso maior exemplo de perdão e cura. O Senhor é o nosso maior exemplo. Oh Jesus, dá para nós um coração igual ao teu. Um coração que ama de verdade. Um coração que perdoa de verdade. Em nome de Jesus, Pai, a mesma graça que me alcançou lá na instância. A mesma cura que veio sobre a minha vida. A mesma mão poderosa do Senhor que me tocou desde o alto da cabeça à planta dos meus pés e me curou naquele lugar. Jesus, toca na vida de pessoas aqui, Senhor. Vai curando, Senhor, homens e mulheres aqui neste lugar, filhos e filhas, Pai. Em nome de Jesus, que nessa noite famílias possam ser curadas aqui, Senhor. Deus, tem misericórdia, Senhor. Pai, tira de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Arranca de nós toda a falta de perdão. Tira de nós toda mágoa, toda tristeza, toda raiva, todo espírito de ódio, todo espírito de vingança. Pai, tira, Senhor, do nosso caminho. Nos ensina a amar, Senhor, como o Senhor nos ama. Nos ensina, Pai, a amar os nossos irmãos em Cristo Jesus. Oh Pai, nós te adoramos neste dia. Talvez aqui tenha pessoas que não precisam perdoar ninguém lá fora, mas precisa se perdoar, Pai. Ah, querido, você foi comprado com preço de cruz. Não aceite mais acusação de Satanás. Você é uma nova criatura. O Senhor te fez novo. Aleluia. Você não tem que carregar culpa dentro de você. O Senhor te perdoa. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia. Senhor, traz cura sobre nós nesta noite. Oh, derrama a gota do teu sangue em nós, papai. Limpa a nossa alma, Jesus. Limpa o nosso corpo, Senhor. Tira, Jesus, tudo aquilo que não está agradando o Senhor de nós, Pai. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, mistério faz mães de filhos, é o mesmo que bradando alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, mas romper muitas fontes em meio ao deserto. Chuvas de bênçãos, ouçamos, e te dá escape e livramento. Aleluia. Eu queria te convidar, meu irmão. Abraça a tua esposa aí, homem. Abraça a tua mulher. Abraça aí teu marido, mulher.